Olá, papais, mamães, cuidadores, educadores. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Primeiro, se ainda não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, acione o sininho para ficar sabendo das notificações. Você tem se preocupado com a saúde mental do seu filho? Essa é uma pergunta que eu constantemente me faço, apesar do meu filho ter 2 anos apenas. Mas a gente tem que observar sempre o comportamento da criança. Eu vim até a escola Traços e Letras, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro, conversar com a psicóloga Patrícia Salles, ela que tem mais de 20 anos trabalhando como psicóloga em escolas. Patrícia, tudo bem? Tudo bem. Eu queria te fazer uma pergunta, inteligência emocional. Esse é um assunto, uma expressão que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é tão importante em vários aspectos da nossa vida e a gente acha que é só para adulto, né? Acho que pode começar desde pequenininho também. E agora passou a ser uma disciplina no currículo das escolas. Como é que isso entrou, Patrícia, no currículo escolar? A inteligência emocional ela já vem sendo estudada há algum tempo e o Ministério da Educação colocou dentro da Base Nacional Comum Curricular a inteligência emocional como uma ferramenta para que se trabalhe essas questões com as crianças nas escolas. Poxa, muito importante, né? E como é que é a abordagem dessa disciplina na escola, né? Porque a gente fica pensando, gente, inteligência emocional para criança, como é que é essa aula? Conta pra gente um pouquinho na prática. As escolas têm autonomia para poder trabalhar da maneira que elas julguem a mais correta e a que se enquadre melhor na escola. Eu faço parte de um projeto que é o Viva Life Inteligência Emocional, que nós levamos às escolas um conteúdo dentro dos 5 pilares da inteligência emocional e que trabalha todos esses pilares, e dentro dos 5 pilares nós temos 40 aulas, onde nós trabalhamos todos o comportamento, emoção, relação interpessoal, trabalhamos autoconhecimento. Dentro dos 5 pilares nós formatamos essas 40 aulas. Algumas escolas usam material pronto, que vem de editoras, e outras escolas aplicam o conteúdo que elas mesmas criam. E a maioria das escolas, né, do que a gente tem conhecimento, não aplicam nada sobre inteligência emocional ainda. Nossa, muitas escolas têm esse né? vácuo, sim. Porque assim, a gente, às vezes, dentro de casa, observa um comportamento diferente do nosso filho, né? Uhum. E a gente leva pra escola até pra dividir, pra saber se a escola tem observado a mesma coisa. Como é que é esse papel aí da escola, né? Nesse caminho entre a escola e a casa e também as terapias, né? Quando é uma criança que já faz terapia fora. Como é que é essa comunicação? O mais importante é que as famílias compreendam que a escola e terapeutas, eles são coadjuvantes da família. Complementares, né? Exatamente. A família é o principal veículo de acompanhamento da criança. Então, assim, o maior especialista nos filhos são os pais. Então, a partir do momento que as famílias compreendem que eles são os maiores especialistas na criança, que eles também precisam buscar conhecimento, nós, terapeutas e escola, nós somos auxiliares desse processo, né? A escola e a família, juntamente com as terapias, precisam formar uma parceria para que essa criança se desenvolva plenamente. Mas o que a criança vai usar no dia a dia como ferramenta, principalmente vai ser aplicado pela família. Porque os terapeutas eles vão criar estratégias para que a família aplique também em casa e também na escola, para que essa criança se desenvolva da maneira mais plena possível. Por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade comportamental, né? Então o terapeuta vai orientar a família como vai agir em casa. Mas também tem que orientar a escola, porque na família ela está com os pares, familiares, as pessoas que têm uma capacidade maior de acolher e entender aquela demanda. Uhum. Na escola ela está com diversos amigos. Quando é uma escola pequena e acolhedora, é mais fácil, mas imagina numa turma com 25 alunos, uma criança com uma dificuldade de comportamento. Então esse profissional da educação, ele também precisa ser orientado a como lidar com essa criança. E muitas vezes também, Patrícia, tenho ouvido relatos de pais e mães, às vezes o pai e a mãe não percebem que tem alguma questão comportamental, principalmente. Esse diálogo da escola com a família é muito importante. Existe essa abordagem, assim, isso tem que haver, a escola tem que alertar os pais? Como é que funciona isso? Então, sempre que a escola percebe que a criança tem alguma demanda ou tem alguma questão, a escola precisa sinalizar. Por quê? Existem marcos de desenvolvimento. Então, se a criança
a escola, os pais não perceberam, mas a escola percebeu que essa criança está fora desses marcos de desenvolvimento, isso precisa ser sinalizado. E aí, Evelyn, algumas crianças têm algum atraso e tá tudo bem, porque lá na frente ela vai recuperar, entendeu? Só que, às vezes, alguns profissionais falam assim, a gente não deve comparar criança. Hoje em dia, a gente entende que a gente tem sim que comparar crianças, porque elas têm que estar sempre dentro de um patamar de desenvolvimento. Então, às vezes, já atrasam um pouquinho, mas está dentro de um padrão de normalidade. Então, esses marcos de desenvolvimento, eles precisam ser observados e respeitados. Se a escola percebe que em algum momento essa criança está com um atraso, ela precisa sinalizar a família. E a família inicia uma intervenção com um terapeuta, com um TO, com uma fono. E aí, assim, o questionamento de alguns pais é o seguinte, mas e se meu filho não tiver nada? Perdi meu tempo? Não perdeu o tempo, porque de alguma maneira você estimulou. Nunca é demais, né? Exatamente. E se a criança tem alguma questão, você já entrou precocemente com uma intervenção e quanto antes as intervenções são feitas, melhores resultados a gente vai ter com a criança lá na frente. Com certeza. Eu tô conversando com a Patrícia, assim, eu quero abrir meu coração aqui para quem tá me assistindo, porque eu criei esse canal muito porque meu filho tem atraso no desenvolvimento, né? Ele foi diagnosticado com um atraso no desenvolvimento global. E eu ouvi da Patrícia aqui conversando com ela, diagnóstico não é desculpa. Não é destino. Diagnóstico não é destino. Eu levei pra minha vida essa frase, sabe, Patrícia? Porque às vezes a gente acha que o tempo da criança é diferente da outra, como você tá falando. O meu discurso hoje, como mãe de uma criança com atraso, eu não devo comparar meu filho com o filho de ninguém. Eu tenho que comparar ele com ele mesmo. Lógico, eu preciso observar a evolução ou não dele. Porém, eu também não posso fechar meus olhos pra pensar, gente, ele não tá falando ainda, porque calma, é o tempinho dele. Eu andei com 2 anos, meu filho andou com 1 ano e 7 meses, mas eu fui ouvir especialistas, né, que me disseram que tem que andar até 1 ano e 3. A partir de 1 ano e 3 já é considerado atraso. Então, a partir daí eu fui fazendo uma investigação. Não sou paranoica, não tô desesperada. É apenas pra fazer isso que você tá falando, esse alerta. Quanto mais cedo a gente conseguir acelerar esse desenvolvimento, não é nem acelerar, colocar, né, regular esse desenvolvimento, mais importante vai ser para a criança, até porque acho que a primeira infância ali, né, os primeiros anos de vida, eles são tão importantes, né, Patrícia? E assim, a gente coloca às vezes a criança na escola pensando, poxa, ela vai desenvolver. E acontece, né? Acho que o papel da escola também ajuda muito nisso, né? E eu queria até aproveitar e te fazer uma pergunta que muitas mães me fizeram quando eu falei que eu ia entrevistar uma psicóloga de uma escola. A gente volta da licença maternidade, às vezes não tem rede de apoio. Eu sei que cada um tem ali a sua necessidade, mas se a gente pudesse escolher, qual seria a melhor idade para colocar uma criança na creche, na escola? Então, eu sempre falo que creche é onde a criança fica quando os pais precisam trabalhar. Então, assim, havendo uma necessidade, né, 6 meses, não tem jeito. Mãe tem que voltar a trabalhar, né? Mas, tendo essa rede de apoio, a partir dos 2 anos, porque ali a criança já verbaliza, ela já consegue tanto trazer para a escola quanto levar para os pais questões que estão acontecendo no dia a dia, né? Mas isso, infelizmente, não é a realidade da maioria dos pais. Então, assim, 6 meses quando não tem jeito, e a partir dos 2 anos, quando a família tem uma rede de apoio e onde é possível que essa entrada se dê nesse momento. Para a escolaridade, por exemplo, uma mãe que tem uma rede de apoio bacana, ela tem tempo, ela consegue ficar com o filho. Ela pode entrar com a criança na escola a partir dos 4 anos, que é quando ela vai começar o prézinho ou o mate 2. E por que isso? A criança também precisa desse tempo com a família. Então, se a mãe não trabalha, né, o pai trabalha, consegue suprir as demandas da família, não tem problema nenhum dessa criança ir um pouquinho depois para a escola, porque ela vai aproveitar essa oportunidade de convivência com a família, que é extremamente importante. Né? Então, assim, havendo necessidade, o maternal é excelente, porque ali também a criança já aprende a regular comportamentos, já aprende a lidar com emoções. Mas se a família tem a possibilidade de começar um pouquinho depois, 3, 4 aninhos, também não tem problema nenhum.
Ah, tá vendo, gente? Então não se cobrem. Eu fiquei me cobrando muito, assim, porque o nosso repertório acaba, né, Patrícia? Sim. Eu cuidando do meu filho ali durante a licença maternidade, depois ali fazendo home office e tal, eu fico, gente, eu não tenho mais o que inventar. E a escola tem, né, todo um trabalho pedagógico, Recursos. né, recursos, então pra mim foi mais fácil, até para acelerar um pouco o desenvolvimento do Bernardo. Mas eu também tive a opção, através da minha rede de apoio, de colocar só meio expediente. Não é uma realidade para todo mundo. E aí, voltando a falar de inteligência emocional, você tá falando assim, a partir dos 4 anos é mais fácil a gente ter esse controle, né, das emoções. Na prática, assim, a partir de qual série, né, qual idade a escola dá essa aula de inteligência emocional? E eu queria que você me passasse, assim, mais ou menos como é que funciona, assim, na prática. O que a tia da inteligência emocional, a psicóloga, ela faz na sala de aula? Então, eu vou falar pelo Viva, que Tá. é o projeto que eu atuo e que eu ajudei a formatar. Nós trabalhamos a partir do maternal. Maternal 1 a gente já consegue Qual a idade? 2, 3 anos. Porque ali você começa a trabalhar com as crianças a partir de vídeos, jogos, dinâmicas, bacana. mostrar comportamentos, mostrar quais são as emoções básicas, como lidar com as emoções. E às vezes a gente pensa, mas pô, uma criancinha de 2, 3 anos não entende Pois nada. Exatamente. Entende. Porque como eu trabalho, eu vou te dar um exemplo de uma dinâmica que eu fiz e que funcionou e que foi muito legal. Uma turma aqui, né, da Traços de pré-2 anos são crianças de 2, 3 anos. E aí nós distribuímos alguns brinquedos na mesa. E aí, vou citar um exemplo, tá? 12 crianças. Eu trouxe 10 brinquedos. Então, duas crianças ficaram sem. teriam que esperar. E aí isso foi um combinado. Legal. Vamos brincar, mas nós temos que passar o brinquedo para os amigos e alguém tem que entender que em algum momento ou vai ficar sem o brinquedo ou vai precisar dividir o brinquedo com o amigo. Muito legal. E a partir daí a gente começou a observar muitos comportamentos das crianças. Porque aí a gente vê quem é mais egoísta, quem é menos, né? Exatamente. Até trabalha essa questão. Se a criança de repente tem isso na personalidade, ela pode até, não é? Eu vou falar cura, não é a palavra, mas ela pode, assim, essa adequar, se intervenção, ajustar. Exatamente, dar uma ajustada. E pra gente finalizar, Patrícia, eu queria fazer uma pergunta assim de muitas mães que estão com filhos na minha idade, né? Eu tô com filho de 2 anos e estão começando as pirraças, as birras. E às vezes a gente não sabe o que faz, assim, a gente fica naquela, não chama atenção, só dialoga, dá um tapinha, né? Cada um tem um jeito, né? Eu sei que hoje em dia a gente tem que estimular a não bater na criança, mas cada um tem que respeitar ali a sua criação, a sua dinâmica. E eu queria saber, assim, qual é o conselho que você dá pras mães, assim, tipo eu, que tô nesse... Então, nesse período de 2, 3 anos, tem até uma expressão em inglês que a gente chama de terrible two, né? Que é realmente quando a criança começa a manifestar os desejos, as vontades, porque até então ela pouco verbaliza. Isso. A partir dos 2, ela já tem um repertório emocional maior. Então a birra nada mais é do que a demonstração de que alguma coisa não tá legal, só que ela não consegue verbalizar da maneira correta. Então se eu bato nessa criança nesse momento, o que eu estou ensinando para ela? Que a agressividade, que a violência é uma forma de comunicação também. E aí essa criança pode vir mais lá na frente também se tornar uma criança com estágios agressiva. Com certeza. E qual o ideal? Eu sei que muitas vezes o ideal não é possível, mas assim, o que a gente considera como ideal. Baixa na altura da criança, conversa com ela, acolhe o sentimento, explicar para ela assim, eu entendo que você ficou chateado, ou eu entendo que você está triste, ou que você está com raiva. Eu entendo que você está sentindo isso tudo, eu tô aqui para te ajudar. Mas nesse momento, imagina que a criança esteja no shopping, quer o brinquedo e você não tem dinheiro para comprar. Então você pode falar para a criança, eu sei que você está triste, mas nesse momento a mamãe não pode comprar o brinquedo. Mas nós podemos fazer um monte de outras coisas e depois a gente volta para comprar o brinquedo. Com certeza. Então a gente tem que estar sempre dialogando com a criança. E a melhor coisa a fazer, Evelyn, é que a criança entenda que de alguma maneira que ela meio que está no controle. Então se você quer que seu filho almoce e ele está na birra, né? Não, vou comer brócolis. Tudo bem, filho. Então vamos escolher o que você vai comer, mas ele vai escolher dentro do cardápio que você tem ali. Em algum momento ele vai acabar escolhendo brócolis. Sim, e ele vai escolher o que tem em casa. Sim. Porque você vai falar, ó, mamãe fez arroz, feijão, o brócolis você não quer, tudo bem, mas tem franguinho, tem cenoura, então vamos lá, escolhe aí o que você quer. Mamãe vai botar o arroz e feijão e você escolhe o que você quer. Para de alguma maneira, você não alimentar aquela birra
E a criança Muito boa perceber dica. que ela tá meio que no controle da situação. Olha, gente, dica importante, hein? Num Gostei. parquinho, numa pracinha, mesma coisa. Né? Tá na hora de ir embora, 5 minutinhos antes de ir, filho, olha só, nós já estamos nos preparando para ir embora. Então, o que você quer fazer para finalizar a brincadeira e a gente ir para casa? Porque se você tira a criança no meio da brincadeira, imagina que alguém que ela vai ficar desesperada, né? Imagina se alguém te tira numa sessão de cinema maravilhosa no meio do filme. Você vai ficar feliz? Não. Então, Faz sentido. Se acontecer alguma coisa, alguém tem que te preparar. Evelyn, a gente teve um imprevisto, a gente vai precisar sair. Você vai de boa. Agora, se alguém sai te puxando, você vai extremamente irritar. Lógico. Então, a criança, a mesma coisa. Prepara sempre a criança para o que vai acontecer depois. Para que ela compreenda e se organize para que aquilo aconteça de uma maneira tranquila. Gente, olha, excelentes dicas. Eu conversei aqui com a Patrícia Salles, ela que é psicóloga, trabalha há mais de 20 anos em escolas do Rio de Janeiro. Eu vim até a escola Traços e Letras, na Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. É uma escola que tem essa questão da inteligência emocional, essa disciplina no currículo escolar, que é tão importante, né? E a gente já desde pequenininho já começar a ter controle dessas emoções dos nossos filhos, a perceber o comportamento, se tem alguma questão acontecendo, procure um especialista, procure ajuda, converse com a sua rede de apoio, né? É tão importante que a escola saiba, né? Eu vejo muitos pais e mães escondendo, às vezes de terapeuta, às vezes de escola, o problema que o filho tem. Esses dias eu tava, meu filho faz fono, né? Que tá com atraso na fala, também vou falar sobre isso aqui no meu canal. E aí eu tava conversando com uma mãe, ela falou, olha, não comenta com ninguém, mas meu filho tem isso. Eu fiquei pensando, lógico que eu não vou julgar essa mãe, né? Ela sabe das dores dela. Mas eu fiquei pensando, gente, ela não pode esconder da fono, sabe? Que o filho tem alguma coisa. Porque na hora de trabalhar é importante, né? Que a gente saiba uma linha, um caminho. E é como você falou, adorei. Diagnóstico não é destino, mas o diagnóstico para os especialistas é muito importante. Sim. Porque aí você já tem um caminho a seguir, né? Uma diagnóstico linha. é um norte. É um norte. O diagnóstico ele é um orientador, então ele vai te orientar para onde ir com aquela criança, né? Mas vamos dar um exemplo do que a gente tem, né, diagnosticado muito, que é o TEA, né? A gente tem uma prevalência que é o transtorno hoje do espectro autista. A gente hoje tem uma prevalência de 1 para 36. Então, assim, é uma prevalência alta. E essa prevalência alta se deve a rastreio nas escolas e ao maior conhecimento, tanto das famílias quanto dos profissionais acerca do transtorno. Então, assim, quanto mais conhecimento você tem acerca das questões que permeiam ali a vida do seu filho, muito mais você pode desenvolvê-lo. E tem vários graus, né, Patrícia, o TEA, Sim, né? o TEA é um espectro. Então, assim, não existe um conjunto de sinais e sintomas que defina o TEA, né? Existem algumas características básicas que vão te levar para o diagnóstico, mas dentro do diagnóstico a criança ela pode transitar ali dentro desse espectro. É importante que a gente fique atento e sempre comunicar, né? Sim. Aos cuidadores, aos educadores, para que eles possam fazer um trabalho multidisciplinar, né? Tem esse projeto da escola aberta, né? Que é o diálogo entre a terapia e a escola, né? Está sempre em contato. Aqui na Traços e Letras existe esse trabalho. A Traços e Letras, ela né, tem esse encontro com os terapeutas das crianças que fazem terapia, que tem alguma questão comportamental ou até uma questão genética, né? Pode ser uma síndrome, que síndrome também não é doença, ou um transtorno comportamental que não é doença, não tem cura, mas tem tratamento. Exatamente. Né? Tô me tornando quase uma especialista. Mas tenho lido muito, tenho visto muitos vídeos, né? Procurado conversar e trazendo informação aqui no meu canal para quem não tem acesso, né? Que eu acho que isso que é importante. Eu sou jornalista e eu senti essa necessidade, com a necessidade do meu filho, de passar também informação para quem me assiste. Então, se você ainda não me segue, me siga no Instagram, @mãeemãeoficial. Se inscreva, acione o sininho para ficar ligado nas notificações. Patrícia, muito obrigada por esse papo. Super acolhedora e muitas dicas boas aqui para as mamães, papais, cuidadores, educadores, né? E para quem tá sempre ali na rede de apoio da criança. Eu que te agradeço o convite, muito sucesso, seu canal vai bombar, eu tenho certeza. E assim, é preciso divulgar a informação. Quanto mais informação, quanto mais conhecimento as famílias tiverem, melhor. Verdade. Mais as crianças irão se desenvolver. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, Patrícia. Até a próxima.